Olá! Em continuidade ao nosso curso de Boas Práticas Científicas, vamos apresentar mais um conteúdo no módulo 2, que é o módulo de Integridade Científica, neste momento, então, falando sobre publicação. A publicação é um dos elementos mais importantes do processo de produção do conhecimento científico. Eu digo que é a fase final do processo de produção do conhecimento científico. Por meio da publicação, nós disseminamos para os nossos pares ou para os demais membros da sociedade os resultados científicos que foram obtidos por meio da investigação recém-concluída. Tão importante quanto desenvolver o procedimento científico, quanto desenvolver a pesquisa científica, é pensar na sua publicação. O pesquisador deve ter um compromisso e a responsabilidade social de publicar os seus achados científicos para relatar os avanços do conhecimento a toda a sociedade. A publicação deve ser, portanto, considerada um dos elementos centrais no processo de produção do conhecimento científico. Muitas das vezes, ela será considerada na fase de relato e na fase de disseminação propriamente. Na fase de relato, o pesquisador deve pensar na interpretação precisa dos achados, na redação científica de qualidade, de modo claro, de modo transparente, de modo preciso, resgatando os valores de integridade científica que já foram apresentados anteriormente neste módulo. Deve pensar na autoria, no respeito aos princípios éticos e bioéticos. E na fase final, que é a fase da disseminação, onde a publicação efetivamente será produzida, deve pensar também de como esse conhecimento científico será transmitido para seus pares e para os demais membros da sociedade. Deve pensar também no compartilhamento e no reuso dos dados. Então, a publicação, embora ela esteja muito relacionada com as fases de relato e com as fases de disseminação, ela deveria ser planejada desde a concepção do estudo. No início do estudo, os pesquisadores envolvidos deveriam elaborar e propor um plano de publicação para aquela pesquisa que está sendo desenvolvida. A publicação científica é um relatório científico que apresenta os resultados de uma pesquisa e de todos os elementos relevantes para que se possa entender diversos outros elementos relacionados com esse conhecimento que foi produzido. O porquê de sua realização, como foi feita, como os resultados podem ser interpretados, a credibilidade dos achados e as inferências que podem ser extrapoladas a partir dos resultados obtidos, e o que pode então ser concluído com essa investigação. Nós também podemos aproveitar a publicação científica para dizer para a sociedade, para dizer para nossos pares pesquisadores, para os profissionais, de que maneira aquele conhecimento científico que acaba de ser produzido pode ser aplicado na prática profissional, na vida cotidiana da sociedade. A publicação é uma etapa extremamente importante do processo de produção do conhecimento científico. É uma responsabilidade dos pesquisadores e, mais do que isso, é um papel social. Por meio da publicação, eu consigo dizer para a sociedade o que foi feito, como o conhecimento foi produzido, quais foram os resultados que essa pesquisa científica obteve, como esses resultados fazem avançar a nossa sociedade. O conhecimento científico que é obtido pelo desenvolvimento das pesquisas científicas e que é expresso por meio de uma publicação representa um papel social grandioso, considerando que o conhecimento é um dos maiores bens sociais da nossa sociedade e é fundamental para catalisar o progresso da nossa sociedade como um todo. O cumprimento do papel acadêmico e social depende de outras coisas de um relato de qualidade. Para que se tenha uma boa publicação, é preciso que se tenha um relato científico de qualidade. E esse relato científico, ele deve ser claro e suficiente. Deve ser um relato que contém informações fornecidas de modo claro para que possa ser entendido pelos pesquisadores ou por demais
instâncias da nossa sociedade, a depender do objetivo da publicação, e deve ser suficiente. A quantidade de informação que deve ser aportada no relatório científico, ela deve ser suficiente para que as pessoas possam entender, interpretar e julgar, fazer a apreciação crítica deste relato, desta pesquisa, desta investigação que acabou de ser concluída. Este relato, ele tem que ser ético, legal e também transparente, e deve respeitar sempre os valores da integridade científica, que são a honestidade, a precisão, a objetividade, a eficiência e também a responsabilidade. Valores estes que já foram apresentados anteriormente. Pensando a publicação, respeitando a integridade científica, nós temos que entender que, primeiramente, é preciso ter um compromisso com a elaboração de um relato de qualidade. Um relato que seja claro, que seja suficiente, que respeite os princípios éticos e bioéticos, a Lei Geral de Proteção de Dados e também que esteja relacionado com os valores da integridade científica, como eu acabei de dizer. Mas também é preciso que se atente para a autoria científica. Todos os autores que trabalharam para o desenvolvimento do estudo e que respeitam os critérios de autoria devem ser contemplados na publicação científica. É preciso que haja um compromisso dos pesquisadores com o processo editorial, considerando a fase de publicação desse relato científico. E é preciso também que haja um compromisso dos pesquisadores com a disseminação do conhecimento científico. Muitas das vezes, os pesquisadores escrevem o relato científico, escrevem a publicação, submetem a um periódico científico e concluem que o procedimento está encerrado, quando, na verdade, o pesquisador deve ter um compromisso com a disseminação do conhecimento científico de modo geral, de modo abrangente, para que este conhecimento alcance todas as camadas da nossa sociedade. Então, é preciso que se escrevam relatos científicos e publicações para os pares, para a comunicação dos achados que fazem avançar a ciência para os pares, mas também esse conhecimento deve ser traduzido numa linguagem que seja acessível para a população, para aqueles que não são os pares, para aqueles que devem entender o que se concluiu com esses resultados da investigação de modo simples, porque estas são as pessoas da sociedade que farão uso e o emprego dos conhecimentos científicos produzidos na vida cotidiana das pessoas. As boas práticas científicas, elas devem ser consideradas sempre no processo de produção do relato científico, da publicação e da disseminação dos resultados científicos, de diversas maneiras. Primeiramente, o pesquisador deve respeitar os critérios de autoria. O pesquisador deve também elaborar um relato de qualidade, como dito anteriormente, e deve definir um periódico para submissão. Esses 3 elementos estão relacionados com as boas práticas. O desrespeito aos critérios de autoria, a elaboração de um relato que não seja de qualidade, ou a indefinição do periódico apropriado para submissão do manuscrito científico como um excelente veículo de comunicação, podem se constituir em exemplos de más práticas científicas. E dentre elas está a fraude na autoria. A fraude na autoria, ela pode ocorrer de diversas maneiras. Podemos ter a autoria fantasma, a autoria honorífica, a autoria órfã e a autoria forjada. A autoria fantasma consiste na omissão de autor para esconder, por exemplo, conflitos de interesse. A autoria honorífica consiste na atribuição de autoria a quem não contribuiu com o trabalho, mas cujo nome é colocado entre os autores por respeitar, por exemplo, regras laboratoriais, regras de grupos de pesquisa, onde um autor que seja mais sênior, o responsável pelo laboratório de pesquisa, é inserido na autoria
dentre os autores naquela publicação, porque é a pessoa responsável pelo laboratório, mas que de fato não contribuiu para o desenvolvimento daquele estudo ou não respeitou os princípios de autoria que já estão postos. A autoria órfã consiste na omissão de autor injustamente. E também temos a autoria forjada, que diz respeito à inclusão de pesquisador de renome sem relação com a pesquisa, para aumentar as chances de publicação, principalmente em periódicos científicos qualificados e de alto impacto. Quais são os critérios de autoria que devemos respeitar? O pesquisador, para ser entendido como autor daquele trabalho, ele deve ter feito contribuições substanciais para a concepção ou desenho do estudo, ou para a aquisição, análise ou interpretação dos dados do estudo. Apreciação crítica do estudo. Também pode ser considerado autor o pesquisador que elaborou o trabalho ou que revisou este trabalho criticamente quanto ao conteúdo intelectualmente importante. Todas as pessoas que são consideradas como autores devem aprovar a versão final do trabalho a ser publicada. E é preciso ter a concordância destes pesquisadores em ser responsável por todos os aspectos do trabalho, na sua integralidade. Então, para que um pesquisador seja considerado autor, ele deve ter feito contribuições substanciais para o trabalho, ele deve ter elaborado esse conteúdo e revisado criticamente em relação ao conteúdo intelectual importante, deve aprovar a versão final e deve entender e concordar que ele é responsável por todos os aspectos relacionados ao trabalho. Tudo o que estiver escrito ali é de sua responsabilidade. Todos os procedimentos e todas as práticas que foram desenvolvidas e que agora estão relatadas em uma publicação é de sua responsabilidade. Colaboradores devem ser reconhecidos. Então, aqueles pesquisadores que colaboraram para o desenvolvimento do estudo, mas que não representam, não se constituem como autores, não preenchem os critérios para serem considerados autores, podem ser entendidos como colaboradores. E os colaboradores devem ser reconhecidos. Devemos dar crédito a quem deve ser creditado. A aquisição de financiamento, a supervisão do grupo ou da equipe, a coleta de dados, a operacionalização dessa coleta de dados, a assistência na redação. Esses são exemplos de situações onde podemos ter colaboradores que vão ajudar no desenvolvimento científico, no desenvolvimento do projeto científico, mas que não necessariamente preenchem critérios para ser considerados como autores. Esses colaboradores, eles podem ser reconhecidos individualmente ou em conjunto, como um grupo. E suas contribuições devem ser destacadas. Usualmente, essa colaboração, essas contribuições são destacadas ao final do manuscrito, numa seção correspondente, que pode variar de periódico para periódico, mas esse destaque deve ser dado. Outro aspecto importante é o apoio da inteligência artificial na redação científica. Isto tem crescido muito nos últimos tempos, o emprego da inteligência artificial de diversas maneiras, e não seria diferente para a redação científica. O uso da inteligência artificial deve ser reportado na submissão. Durante o processo de publicação, respeitando todo o processo do editorial, quando o pesquisador ele escreve a sua carta de apresentação do manuscrito, a cover letter, ele deve já, neste momento, apresentar ao editor científico a informação de que a inteligência artificial foi utilizada para a redação científica do manuscrito. Então, a inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, não deve ser considerada como um coautor. Então, eu devo entender que a inteligência artificial deve ser considerada como um coautor ou um colaborador? Não. A inteligência artificial não deve ser considerada como um coautor e não deve ser incluída na coautoria.
Textos gerados ou aprimorados por inteligência artificial devem ser reportados e submetidos à detecção de plagiarismo. Existem atualmente ferramentas que detectam plagiarismo e existem ferramentas que detectam o emprego da inteligência artificial. É um cuidado do pesquisador submeter o seu manuscrito à detecção de plagiarismo antes da submissão, e também é um cuidado do pesquisador submeter o seu manuscrito a uma ferramenta de detecção de inteligência artificial para quando for o caso. É importante que o pesquisador tome alguns cuidados na submissão do seu artigo científico. Ao submeter os trabalhos para a publicação, o pesquisador deve sempre informar o nome da instituição ao qual está vinculado e do órgão financiador da pesquisa, quando for o caso. A instituição de vínculo é o lugar do desenvolvimento da pesquisa, que fornece toda a infraestrutura que viabiliza o desenvolvimento desta pesquisa, desta investigação. Ela assume a corresponsabilidade em relação a eventuais problemas decorrentes da pesquisa. Deve ser, portanto, relatada durante a submissão. Então, quando o manuscrito é preparado durante a fase de submissão a um periódico científico, todos os pesquisadores, todos os autores que estão ali arrolados como sendo autores, devem apresentar a sua vinculação institucional. Não se deve, em nenhuma hipótese, enviar o mesmo trabalho para 2 periódicos científicos simultaneamente. Isto é considerado uma má prática científica. Alguns periódicos pedem para que os pesquisadores, os autores do trabalho, descrevam na carta de apresentação a informação de que este trabalho não foi submetido e não está sendo considerado para publicação em nenhum outro periódico simultaneamente. Vamos falar um pouco também de dados e verificação. Após a publicação dos resultados, os pesquisadores devem abrir os seus dados de pesquisa a fim de torná-los verificáveis por outros pesquisadores. Esta é uma boa prática científica atualmente, sobretudo quando pensamos no movimento da ciência aberta. A instituição deve contar com procedimentos e dispor de plataformas para o armazenamento e a publicização dos dados de pesquisa. A instituição pode oferecer repositórios de dados aos pesquisadores. As plataformas gerenciadoras de dados apoiam o pesquisador na coleta, no armazenamento seguro e na análise dos dados. Portanto, é importante que o pesquisador considere que o seu banco de dados ele vai ser inserido numa plataforma de gerenciamento de dados, que tem diversas finalidades em todo o processo do desenvolvimento científico, do desenvolvimento da pesquisa científica. As plataformas gerenciadoras de dados, e existem várias disponíveis em nosso meio, devem ser usadas sempre, e tão importante quanto saber que devemos usá-la, devemos planejar, desde o princípio, um plano de gerenciamento de dados. E esse plano de gerenciamento de dados, ele deve constar as informações que serão relacionadas com o gerenciamento da pesquisa, com o gerenciamento da coleta de dados e com o uso das informações e também com o compartilhamento das informações. Outro aspecto importante que o pesquisador deve considerar é o uso de plataformas gerenciadoras de dados. As plataformas gerenciadoras de dados, elas apoiam o pesquisador em todas as fases do desenvolvimento da pesquisa científica. Apoiam o pesquisador na coleta, no armazenamento seguro das informações e também na análise dos dados. Mas é importante que se atente para os aspectos éticos, bioéticos, de proteção do uso de dados, tanto para a gestão dos dados durante a realização da pesquisa, quanto para o compartilhamento, o uso e o reuso desses dados, seja na própria pesquisa, seja para estudos futuros, seja em trabalhos colaborativos com outros pesquisadores. Quando falamos sobre erros, temos que atentar para o fato de que o erro ele pode acontecer.
Ao detectar um erro em sua pesquisa, o pesquisador deve imediatamente comunicá-lo, corrigi-lo e tomar as providências que sejam necessárias para minimizar as consequências decorrentes deste erro. O pesquisador tem obrigação, responsabilidade e compromisso em reportar o erro quando ele ocorre, tão logo ele seja percebido. Resumindo, a publicação é uma forma de relatório científico extremamente importante e tem um papel social extremamente relevante como instrumento de transmissão do conhecimento científico produzido para toda a sociedade, não apenas para os pares. O cumprimento deste papel social depende de um relato que seja claro, que seja suficiente, que seja ético, legal, transparente e que respeite os princípios e os valores da integridade científica. Os critérios de autoria devem ser sempre respeitados e os colaboradores devem ser reconhecidos. Invista em um relato de qualidade. Respeite o processo editorial do princípio ao fim. Compartilhe dados, se possível, e comunique erros quando ocorrerem, de forma transparente. Estes são exemplos de boas práticas científicas relacionados à publicação.